Flamengo x Flamengo, bastidores em crise, vazamentos e o caso de La Cruz Flamengo x Flamengo. Não é um jogo-treino. É o retrato de um clube que, em vez de lutar contra adversários, trava batalhas internas com seus próprios dirigentes, médicos, staff e jogadores. O Mengão virou uma panela de pressão, e mais uma vez, está prestes a explodir. Nos últimos dias, uma série de episódios expôs ainda mais as rachaduras dentro do Flamengo. Vazamentos, acusações, bastidores fervendo. O episódio mais recente, um áudio do médico José Luiz Roencão circulando em grupos de WhatsApp, revelando o estado clínico de Nicolás de La Cruz. E esse é só o começo. Numa conversa que jamais deveria ter saído de um grupo fechado, o Dr. Roencão fala abertamente sobre a lesão de La Cruz. Sem filtros, sem cautela. O conteúdo caiu na rede e acendeu um alerta vermelho. Há uma crise de confiança dentro do Flamengo. Além de criticar a situação atual do jogador, o médico coloca em xeque a parte física dele, fazendo com que perca valor, e o clube se complique na hora de negociá-lo. Isso levanta uma questão séria. Até que ponto o ambiente interno está seguro? Quem está vazando? E por quê? Se de La Cruz é o nome da vez, Pedro é um capítulo à parte. Recentemente, houve vazamentos sobre um possível valor que o Flamengo estava disposto a aceitar para vender o jogador. Colocaram ele, que é uma peça valiosa, à venda. Após o episódio, gerou vários problemas para o clube, em que gerou insatisfação do jogador, treinador falando abertamente de falta de compromisso nos treinos, esteve fora dos relacionados, e ainda existe algo não resolvido entre ele e dirigentes. Pedro já foi afastado, já pediu para sair, já foi reintegrado, mas nunca parece 100%. Será que ele ainda tem espaço nesse elenco? Ou está sendo fritado aos poucos? Fontes internas relatam um ambiente pesado no ninho do Urubu, dirigentes em atrito, jogadores desconfortáveis. Há uma falta de comando clara, e quando não há liderança forte, reina o caos. E o pior, o adversário muitas vezes não é o Palmeiras, nem o Atlético. É o próprio Flamengo. Ao longo dos anos o Flamengo vem sempre criando crise institucional. O próprio clube consegue se prejudicar minando o ambiente. São vazamentos que incomodam jogadores, bastidores quentes entre diretoria, jogadores e comissão, troca de treinadores mesmo com títulos importantes. O Flamengo é um clube onde a calmaria não existe. Esses episódios têm um ponto em comum: o Flamengo não consegue blindar seus bastidores. Seja por disputas políticas internas, vaidades pessoais, falta de profissionalismo na comunicação e gestão de crise. Enquanto isso persistir, o Flamengo continuará lutando contra si mesmo, e esse é um adversário muito mais difícil que qualquer rival em campo. Viver de Flamengo é viver de um clímax de emoções sempre. Seja com títulos e alegrias, ou com pequenas crises do dia a dia. É um clube que não consegue ter uma semana de paz. Viver de Flamengo deveria ser viver uma paixão imensa todos os dias, pensar sempre no clube, independente de interesses pessoais. O Flamengo deve buscar encontrar onde estão estes falsos rubro-negros, que minam o dia a dia com desinformação e vazamentos que geram problemas. É inadmissível que existam pessoas assim dentro do clube. Alguns outros exemplos do passado remetem ao mesmo problema. Vejamos o caso Rafinha em 2020. Quando o lateral Rafinha deixou o Flamengo para ir ao Olympiacos, da Grécia, houve vazamento de detalhes contratuais e bastidores da negociação, incluindo irritação do atleta com promessas não cumpridas, atrasos em pagamentos e divergências com dirigentes. Isso gerou uma forte crítica da torcida e mostrou novamente como decisões estratégicas do clube estavam sendo expostas antes mesmo dos anúncios oficiais. Briga Pedro Décimo preparador físico Pablo Fernandes em 2023. O episódio em que Pedro foi agredido com um tapa por Pablo Fernandes, preparador de São Paulo, explodiu primeiramente nas redes sociais, com prints, áudios e vídeos, antes de qualquer comunicado oficial do clube. Além disso, vazaram mensagens de jogadores e membros da comissão sobre o caso, deixando clara a divisão no elenco e a insatisfação com a diretoria, que inicialmente relutou em punir os envolvidos. Crise política entre Landim e Beppe. Em 2022, a briga interna entre o Adolfo Landim,
presidente, e Luiz Eduardo Baptista, VP de Finanças do clube, veio a público com trocas de farpas vazadas e indiretas em redes sociais. Essa disputa interna entre líderes do clube gerou instabilidade na gestão do futebol, questionamentos sobre decisões estratégicas e contratações, e, claro, mais vazamentos de informações confidenciais sobre bastidores políticos do Flamengo. Não adianta trocar dirigente, jogador ou médico. O problema é mais profundo. É político, é estrutural. O Flamengo precisa de profissionalismo na gestão, blindagem nos bastidores e foco no futebol. Enquanto os egos falarem mais alto que o campo, a crise será constante. E aí, nação? Até quando vamos viver esse Flamengo contra Flamengo? Enquanto isso, os rivais agradecem e os títulos escapam. Deixe aqui nos comentários. Quem é o principal culpado por esse caos? Não se esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdo dos bastidores rubro-negros. Até a próxima e que venha paz pro Mengão.